A minha história com o medo é muito curiosa, porque eu pratico uma parada que, quando eu falo para as pessoas que eu pratico isso, a reação é sempre a mesma. Um olhar arregalado, como se fosse um suricato, que segue da seguinte frase: cara, que coragem. Isso, para mim, é muito estranho. Porque eu falo, cara, coragem? E isso foi reverberando na minha cabeça. E foi aí que surgiu a vontade de falar um pouco sobre isso. Quando a gente pensa em medo e coragem, e eu acho que tem um pouco a ver com isso, a gente vive soterrado numa cultura de medo. A gente é todo momento forçado a pensar que a gente precisa de um seguro de vida, um seguro de carro, a gente precisa botar creme no rosto para ficar jovem sempre, porque a gente tem medo de envelhecer e ficar obsoleto. A gente tem que ter um melhor telefone, senão a gente parece que não vai conseguir se comunicar e existir no mundo. Muito isso a gente tem como referência muito claro uma cultura americana que diz que a gente tem que ter medo do próprio filho, por exemplo, porque ele joga videogame, então, logo, ele é um potencial psicopata. Ou seja, o medo é um negócio que está muito inserido na sociedade. Então, eu entendo quando as pessoas ficam assustadas. Mas o que eu faço, né? Para quem não sabe, eu pratico um esporte que chama Base Jump, que é uma sigla para Building, Antena, Spawn e Earth. Prédio, antena, coisas com vão livre, pontes e montanhas ou penhascos. Eu boto meu paraquedas e eu salto desses lugares. É o que eu faço. É um esporte que ele envolve um certo risco, porque eu estou muito próxima desse objeto, é assim que a gente chama, porque é muito baixo e eu tenho muito pouco tempo de reação, e quando eu falo muito tempo eu quero dizer milésimos de segundos. Mas o base jump não é sobre isso. E quem pratica o base jump, ao invés de se esconder através de todos os seguros, ele faz um caminho inverso. Base jumpers sistematizam o medo. É um pouco isso que a gente faz. A gente faz estatísticas, olhando de perto para as coisas que acontecem com outros companheiros que praticam. Então, a gente fica olhando para saber quantas pessoas já acidentaram, grave ou levemente, ou morreram a partir dessas pontes, prédios e penhascos. A gente, não só isso, a gente cuida da comunidade através de um site que chama Base Fatality List, ou seja, a gente olha para cada fatalidade, e isso a gente está falando dos nossos melhores amigos, que se tornam irmãos de lugares. A gente não só olha, como a gente bota no microscópio, a gente faz o contrário do que geralmente pessoas fariam. A gente não se esconde e fala, não quero saber o que aconteceu. A gente vai, escarafunça tudo e olha detalhes. Isso porque o próprio lema do site fala isso. Eles se foram, mas eles jamais vão ser esquecidos. E porque essas pessoas, elas realmente não morrem em vão. Elas deixam o esporte muito mais seguro. Cada acidente faz com que eu não me acidente, com que o próximo não se acidente. A gente transforma a tragédia em algo de suma importância. Isso porque o base jump não é sobre o medo, sobre o risco. É como gerenciar esse risco. E como ele precipita uma série de coisas que são muito positivas, como uma dedicação, um foco, vida. Quero ver alguém aqui encontrar algum base jumper na rua e não ver olhinhos muito brilhantes. E tem alguns aqui camuflados que vocês podem testar isso comigo. E também, quando a gente sistematiza, a gente pode fazer com que a gente evolua como humanos. E a gente pode fazer com que, por exemplo, há 30 anos atrás, a gente tenha saído de uma situação de cair, despencar desgovernadamente como uma pedra, para conseguir, 30 anos depois, o que não é nada, conseguir sair de uma pedra e voar com certa precisão. E aí eu boto a gente, mas não fui eu só estou levando os méritos por fazer parte da comunidade. Estou bem longe disso. Mas consegui voar com certa precisão muito perto dessa pedra, desse terreno, e conseguir passar um buraco de 2 metros, um pouquinho maior que eu só. Se não fossem essas pessoas, isso nunca teria acontecido. A gente consegue voar, o que para alguns é antinatural. A gente vive de uma forma, como diz esse um amigo nosso que é muito amado, quando a gente está ali do alto, a gente se sente muito pequenininho. Quando a gente fala que é quase uma religião, é porque a gente realmente compartilha esse amor muito intenso. A gente se vê pequenininho e a gente entende que é todo mundo igual, que a gente compartilha o mesmo lugar, que é a Terra. Isso porque, enfim, tudo isso para falar que o medo, ele nasce quando a gente, na verdade, no oposto do que eu
vim falar para vocês. A gente vive pensando em sonhos, e ninguém sonha do sofá. Claro que quando a gente fala algumas coisas, não é tão simples. Então eu tenho um sonho, está tudo certo, vou viver, vou lá, vou me jogar, porque agora eu sei que a Paloma falou que é isso, eu tenho que ir lá e fazer. Não. A gente, no dia a dia, na realidade, a gente vai enfrentando diversos medos que vão vindo da gente. A diferença é que um base jumper a gente usa essa potência desse medo para transformar nossos desafios diários. Então, não é exatamente só sobre estar nesse penhasco, nessa berlinda. A gente usa isso para compreender a nós mesmos. E esses medos a gente lida muito constantemente. Pensando muito nisso, eu dissequei um pouquinho ele e trouxe uma seleção de alguns, categorizei, para entender que alguns são muito palpáveis e outros não são tão palpáveis assim. Tem aquele medo que trava a gente, que é um medo, por exemplo, que você não consegue dar o primeiro passo, que você não consegue sair da tua casa, que você não consegue tomar uma ação para mudar e chegar na direção do teu sonho, que pode ser saltar de um precipício, ou pode ser simplesmente fazer uma viagem, ou pedir um aumento para o teu chefe, ou, sei lá, andar de patins. Tem outros medos que são mais cotidianos, que a gente pensa até que é esquisito, mas, pô, quem nunca deu um pulo e ver uma barata? Ou quando liga o teu telefone e você não sabe quem é que está te ligando, acha que é alguém que você está devendo, ou atendente do call center, te dá aquele pavor, aquele medo. Mas você tem que lidar com isso de forma cotidiana, não tem jeito. Tem o medo do desconhecido, que é mais próximo dessa situação do base jumper, que é aquele onde você tem quase nenhum ou muitos poucos parâmetros para te falar o que você tem que fazer. Então, você pode escolher abrir essa portinha e ir em frente, dar espaço, ou você fecha a portinha. A minha relação pessoal com medo começou muito cedo. Digo que por bullying da minha própria mãe, como vocês veem nessa foto. E isso não foi melhorando. Eu tenho muitas fotos que provam isso. Eu não sou uma pessoa corajosa, então acho muito estranho mesmo quando as pessoas falam, cara, é muita coragem. Realmente, ela nunca foi melhorando. Até que, em 2013, eu fiz uma viagem para a Europa e aconteceu isso. Meu paraquedas, ele tem que abrir e voar para frente, porque se eu volto para o objeto, eu vou bater nesse objeto. Eu não quero isso, nem ninguém quer isso. É um pavor de qualquer base jumper. Mas o danado do meu paraquedas resolveu abrir voltando para esse objeto. Não foi uma, mas foram 12 vezes em 20 dias. Quando eu voltei para o Brasil, eu já simplesmente não tinha mais coração. E eu deixei, de repente, aquele medo que era natural, que ele estava em equilíbrio, começou a me dominar. E dominar feio. Eu fiquei sabendo que ele estava muito além do que ele podia. Quando eu peguei um avião idiota, São Paulo, Congonhas, Santos Dumont, e pousando no Santos Dumont, eu comecei a suar e comecei a pensar que eu fosse morrer, como eu nunca entendi que as pessoas fariam. Cara, eu nasci num avião. Meu pai trabalhou na Varig e eu viajei muito, desde criança. Então, aquilo realmente não era normal. E foi aí que eu comecei a criar uma metodologia, porque eu tive que passar isso por 2 malditos anos para tentar ter essa superação e poder voltar a saltar. Então, estou aqui para dividir com vocês qual é essa metodologia para que vocês que estão sentados aqui enfrentem os seus medos e possam realizar o sonho de vocês. O primeiro passo é reconhecer esse medo. De onde é que ele vem? No meu caso era um pouco claro, mas tem alguns outros que não são tão óbvios. Mas se ele está te dominando, está incomodando a tua vida, o primeiro passo é identificar ele. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você pode querer muito ter um aumento, mas você tem pavor. Toda vez que você vai falar com o teu chefe, tua mão começa a suar frio, você não consegue levantar da mesa. Você pode só conversar com um amigo, ele falar, cara, porque é o jeito que ele fala, e resolver o teu problema. O cara é só um tosco, grosseiro, que fala alto, te põe medo, mas você entendeu isso, você vai lá e fala com ele. Mas, às vezes, não é só isso. E, às vezes, é importante você dar um passo mais sério, que é em busca de um profissional. Eu procurei um tipo de terapia que chama corporal integrativa, que me fez muito bem. Existem várias outras, e às vezes é muito difícil encontrar aquilo que vai te fazer bem. Desde a paróquia do teu bairro até psicanálise. Cara, tipo de terapia é o que não falta, então não se negue a buscar ajuda. E às vezes, sabe quando você passa muito nervoso e isso te dá uma gastrite, isso vira físico? Isso acontece quando você sente muito medo também. Um negócio que é emocional passa a ser físico, altera a sua química. Então, não tenha preconceito se você precisar tomar um medicamento. E isso pode ser alopatia, fitoterapia, homeopatia, o que for. É um segundo passo super importante para essa recuperação. O outro passo é você começar a ter uma visão mais ampla. Então, parar de focar muito naquilo que está sendo o problema. Eu não consigo, eu só vou para a parede,
para, reseta e vê isso de uma forma mais ampliada. Para mim, funcionou muito bem a escalada. Funcionando. Porque, para a escalada, cada passinho é uma superação sinistraça com você mesmo, com o lugar. Se você tem um medo de barata, por exemplo, pode ser, talvez, você não pular e berrar loucamente, mas talvez respirar um pouco mais fundo, ou talvez estudar os bichinhos. Se você tem pavor de água, por exemplo, fazer um curso de mergulho, de entrar, enfim, ampliar esse problema para conseguir ficar mais confortável com essa solução. Mas respeitando esse medo, não deixando com que ele te domine completamente. E funciona com algumas pessoas, funciona talvez em televisão, você enfrentar isso de cara radicalmente. Então, estou com medo de barata, eu vou entrar numa banheira de barata. Olha só, eu duvido que isso funcione com a maioria das pessoas. Provavelmente você vai ter um ataque cardíaco ou vai desmaiar no meio da parada. Provavelmente não. Então, respeitar esse medo é muito importante. Isso, quem pratica esses esportes extremos sabe muito bem. Assim, forçar a barra provavelmente vai te causar um acidente. Então, respeitar isso, respeitando o momento presente, entendendo o que é você no momento presente, dando um passo para trás se necessário, é muito importante. Junta isso com um reforço positivo. Quando você pega e se nutre daquilo que te inspira, e vai focando naquilo e olhando aquilo como direção para onde você tem que ir. Quando você olha para os amigos mais queridos e você pensa, cara, é isso que eu quero compartilhar. São essas pessoas com quem eu compartilho o meu sonho que vão fazer toda a diferença e que vão me estimular a ir para frente. E mais do que tudo, quando você começar a se recuperar, entende que esse é um novo momento. E que esse agora é você hoje, não é você ontem. Que essa é outra coisa que acontece, principalmente com pessoas que praticam esse tipo de esportes extremos. Você achar que você... não, tá ótimo. Então voltei, vou fazer a mesma coisa que antes. Não, você agora é outra pessoa. E agora, nesse momento, você é outra pessoa. E foi pensando e vivendo tudo isso que eu criei a minha própria definição de coragem. Então, quando as pessoas falam, cara, que coragem! Às vezes eu concordo, porque eu estou muito disciplinada. E às vezes eu penso, nem tanto. Porque, para mim, coragem é fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se para você, tua vontade é ir viajar e você não tem grana, então tenha coragem de guardar R$10 por dia para você poder fazer aquela viagem. Isso é disciplina, tem muito a ver com disciplina. Ou, se você precisa escalar uma parada sinistra, não vai ser amanhã. Você vai ter que treinar pouco a pouco e você vai ter que passar por aqueles passos. Eu adoro essa definição de coragem, acho ela muito sincera. Porque ninguém sonha do sofá. E a gente precisa dar esse primeiro passo e ter coragem para dar esse primeiro passo. E usar o medo como sinal de alerta. E aí, quando eu penso nisso, eu fico pensando muito do que o meu instrutor, o cara que foi meu mentor, me fala, que é o Rui Fernandes. Que a gente faz isso principalmente porque entende que a gente não quer metade da vida. A gente quer tudo que a vida tem a oferecer. Não quero ela pela metade. Isso pode ser voar, por exemplo. Então, convido todo mundo a vir junto, seguir em frente, levantar e dar o primeiro passo. Obrigada.